Olá, meu nome é Aderaldo e eu vou aqui apresentar o projeto. Ah, Como ele é um projeto bastante simples, eu apenas precisei criar um model, uma classe. Obviamente, né, eu também tenho a classe usuário, user, mas ela é a que vem de padrão é a que veio padrão quando você cria um novo projeto. E eu não precisei fazer nenhuma manipulação nela porque como ela já veio, ela atende às minhas necessidades, então não precisei fazer nenhuma manipulação em relação à classe usuário. No próprio projeto informa quais são os campos que deveria conter e as ações que têm que ser realizadas. Então eu criei o model com os campos que foram informados. Deixa eu mostrar aqui contatos. Os campos que foram informados e também eu coloquei a relação. Eu para poder garantir, né, o multiusuário e não ficar com em relação a qual contato pertence a qual usuário. E aqui também é uma da imagem para poder pegar o path, basicamente. Eu fiz, né, utilizando o Inert, o Vue e o Laravel para poder reduzir, né, o contexto entre o back-end e o front-end e acelerar o desenvolvimento, basicamente. Na policy, eu coloquei, né, as permissões para poder, como eu falei, garantir a unicidade entre os contatos e os usuários, para poder também, para evitar que um usuário edite ou exclua o contato de um outro usuário. Então eu sempre verifico se o ID, user ID é igual o ID do usuário logado. O controller, eu fiz as funções que para poder fazer a manipulação, né, do que eu iria fazer, seja aqui para poder exibir, seja na parte de criar, seja na parte de listar, de editar, ou seja na parte de destruir, de excluir. Eu fiz utilizando o software delete, então eu não apago literalmente do banco, né, para poder não apagar registros. Então apenas informam aqui a data da, entre aspas, deleção, exclusão. Eu criei também uma factory para poder, porque eu criei um seeder para poder, caso vocês não queiram criar manualmente, né, os usuários e os contatos, eu criei um seeder para poder fazer de forma automática essa inserção no banco de dados. E aqui seriam as rotas. Em relação à tela, né, eu me inspirei no Google Contato e peguei algumas referências do Facebook para poder manter uma coisa mais organizada, uns textos mais adequados. Deixa eu ver aqui, criar conta. E eu gosto de colocar dois botões assim, porque o usuário que está mais acostumado, ele simplesmente vem aqui, né, entrar ou criar conta. Mas quem acessa pela primeira vez, gosta de ter uma informação um pouco mais detalhada, então acho que fica interessante nesse formato. Ah, Aqui, né, quando você cria um projeto, ele já vem o Breeze, ele já vem por padrão com uma tela de login, então apenas personalizei aqui para você criar conta e aqui para você poder logar. Eu vou criar aqui um usuário novo. Eu vou primeiro colocar senha diferente, apenas para poder mostrar, né, que ele faz essa verificação de se ambas são iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como esse usuário eu criei ele agora, né? Ele não tem nenhum contato. Ele só tem o usuário aqui, que foi assim criado. Vou adicionar um novo. Vou chamar de Prince. Botar Prince.
Eu coloquei, né, um regex aqui para telefone para poder manter, né, os valores corretos. Você não pode digitar nada além do permitido, que seria mais espaço, porque depois do mais você pode colocar um DDD, não, um DDI, e você pode colocar o parênteses para você colocar o DDD e pode colocar o hífen. Mas se você colocar outro tipo de símbolos, de caracteres, eles não são permitidos. Eu vou copiar e colar para poder mostrar que apenas os permitidos eles são salvos. Vou colocar o meu número mesmo, uma imagem aleatória aqui. Pronto. E aí você tem as opções, né, de ver, editar e excluir. Ver, aqui já mostra que funciona. Editar, você tem a opção de remover contato ou editar algo textual, mas você precisa salvar a confirmação, senão ele não acontece nada. Quando você salva, você já vê que o print ficou com 2E e a imagem sumiu. Depois você pode colocar outra imagem, vou colocar essa aqui e pronto. E excluir. Obviamente, né, como eu informei, eu não excluo do banco o registro, né? Eu apenas uso o soft delete para poder preencher essa coluna aqui e assim não exibir mais os valores. Vou entrar com o usuário que eu estava utilizando. Ver, todas as rotas elas estão protegidas. Editar. Talvez não tenha ficado claro. Aqui é uma aba anônima, tá? Que aí não fica armazenado o usuário logado. Pronto. Ou seja, tanto a opção de personalizar os contatos, quanto a opção de personalizar o perfil, ela exige que o usuário esteja logado para poder fazer essa manipulação. Ver perfil, opa, agenda. E aqui foi o que eu deixei de propósito porque foi antes de eu colocar a expressão, então era só para garantir que eu não fosse esquecer de comentar sobre isso. Como não tem muitas coisas em relação ao projeto, é um projeto bastante simples, então isso foi feito, coloquei uma paginação também para poder não fazer uma listagem infinita e coloquei com 10 contatos, se eu não me engano. E basicamente esse foi o projeto. Aqui em relação ao banco, com alguns arquivos com algumas informações que eu inseri. Em relação à parte visual, eu excluí, né, o arquivo dashboard, porque não faz sentido, eu gosto de utilizar index. Eu criei esse módulo aqui em pages, contatos, e mantive o welcome, que seria a home, e quando o usuário loga, ele vai para o index. E aí, a partir daí, ele vai tanto para o show, para poder exibir detalhes de um contato específico, para editar e para poder criar. Deixa eu fazer uma pequena exibição aqui das telas. Só que vocês vão observar melhor pelo próprio GitHub. E é isso. Obrigado.